No Distrito Federal, a Câmara Legislativa analisa um projeto de lei que visa incentivar a agricultura na área urbana para tornar a cidade mais produtiva e autossuficiente. As casas e prédios desta rua de Ceilândia, no Distrito Federal, são vizinhas a uma chácara que fica atrás desse muro alto. Do lado de dentro, pouco mais de 8 hectares de terra cultivam milho, mandioca e diversas árvores frutíferas. O responsável pela produção é o seu Paulo, que está na região há mais de 40 anos. Ele lembra que, quando chegou, o cenário ao redor da propriedade era bem diferente. Era isolado, você não via nem casa, muito menos prédio, entendeu? Era só mesmo o mato mesmo, plantação, chácara. Com o passar dos anos, a área urbana chegou aos arredores da chácara do seu Paulo, mas ele diz que nunca passou pela cabeça vender o terreno para loteamento. Pelo contrário, nesse tempo ele incrementou a produção e encontrou benefícios em praticar a agricultura na área urbana. Um deles é a redução de custos com o transporte dos produtos, já que a feira fica a apenas 3 quilômetros da propriedade. Ele destaca ainda uma outra vantagem importante. Para a comunidade ver como é o trabalho, como é executado, e passa até a valorizar mais o produto, sabendo como é o cultivo. Quando eles indo somente na feira do produtor, no mercado, eles não têm a noção nem a avaliação de como é o processamento da produtividade. E com a chácara aqui, as pessoas tiram essa curiosidade. Com o objetivo de incentivar a agricultura na área urbana e em seus arredores para tornar a cidade cada vez mais produtiva e autossuficiente, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal tem dado andamento com um projeto que altera uma lei distrital que trata do apoio à agricultura em área urbana e periurbana na capital do país. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, entre outros pontos, passa a considerar pertencentes à agricultura urbana viveiros, hortas, estufas, pomares, locais utilizados para compostagem e adubação orgânica, incluindo os que são localizados em escolas, espaços comunitários e públicos. Paralelo ao projeto, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal está executando um estudo que vai caracterizar a agricultura urbana e periurbana na capital do país. A gente tem na história do DF uma idealização, desde a época do JK, do Lúcio Costa, que a gente teria um cinturão verde para a produção agrícola, para a provisão, abastecimento local. E muito chacareiro recebeu a cessão de uso da sua terra da Fundação Zoobotânica 40, 50 anos atrás com essa finalidade. E a gente queria entender do que foi previsto, o que ainda tinha, que a gente, claro, tem um processo de urbanização que vai transformando algumas áreas rurais em urbanas, mas alguma produção agrícola ainda ficou nessas áreas, como também entender nas áreas que já são urbanizadas que outros tipos de cultivo agrícola a gente tem. Com o avanço da pesquisa, o Instituto identificou pelo menos 1.282 pontos de cultivos diversificados em áreas urbanas do Distrito Federal. A partir do diagnóstico de campo e das entrevistas, a pesquisa passou a classificar a agricultura urbana e periurbana do Distrito Federal em tipologias. A gente tem a tipologia da agricultura periurbana, que é aquela que a gente encontra nas franjas urbanas entre o rural e o urbano. A gente também enquadrou a tipologia de rural remanescente, que é uma tipologia que a gente não coloca ela como uma agricultura urbana contemporânea, porque ela deriva das colônias agrícolas do Distrito Federal, mas que teve um impacto do processo de urbanização, como Vicente Pires, por exemplo. As outras duas tipologias são as tipologias dos quintais produtivos e biodiversos, os quais a gente pode encontrar em residências particulares, e também a agricultura de ativismo, que é aquela que ocorre comumente nas áreas verdes e públicas do DF, onde ela presta uma educação ambiental. O objetivo dessa divisão, segundo os pesquisadores, é facilitar a aplicação de políticas públicas direcionadas a cada uma das atividades. Várias tipologias significam que a gente precisa de várias estratégias diferentes, porque cada tipologia tem os seus desafios. E aí essa é a fase final, da conclusão desse projeto de pesquisa, e a gente espera que esse resultado final possa ser aproveitado justamente para dar conta de facilitar a vida desses produtores, porque o que eles produzem não é benéfico só comercialmente ou socialmente para eles. A gente, enquanto sociedade, se beneficia muito de ter produção agrícola no DF, e é importante que a gente tenha clareza de quais são os benefícios que a gente tem com isso.